Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma reunião semanal de programação da operação. Nós vamos manter a sistemática que nós estamos fazendo já nas últimas reuniões, em função do fato de estarmos realizando essas apresentações em home office, todos os profissionais do ENS. Assim, nós faremos um primeiro bloco com apresentações sobre informações meteorológicas, previsão e acompanhamento, operação hidráulica das usinas e previsão hidrológica. Após esse primeiro bloco, nós teremos um espaço de 5 minutos para que vocês encaminhem suas eventuais questões e perguntas para que a gente possa esclarecer após esse intervalo de 5 minutos. No segundo bloco, nós vamos ter a apresentação da carga, tanto da previsão semanal quanto da previsão diária. Teremos um novo intervalo de 5 minutos para que vocês possam estar encaminhando as suas questões e dúvidas e a gente respondendo logo em seguida. E, por fim, como último bloco, nós vamos apresentar os resultados da revisão do PMO dessa semana, do mês de abril. Depois teremos as intervenções energéticas, as principais intervenções elétricas, os principais destaques, e, por fim, ainda nesse bloco, a política operativa que está sendo adotada na programação diária e um extrato dos principais resultados dessa programação ao longo dessa semana. E aí teremos mais um intervalo de 5 minutos para todos possam encaminhar as questões e aí a gente abrirá para responder para encerrando a reunião, responder as questões que porventura tenham chegado e aí encerraremos a reunião. Então, vamos começar agora com a previsão meteorológica. Eu vou pedir para a Beatriz abrir a sua apresentação e iniciar essa nossa reunião. Por favor, Beatriz. Oi, gente, boa tarde. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vou colocar aqui em modo de apresentação. Tá aqui. Pronto. Então, vou começar com a previsão meteorológica. Então, no início dessa semana... Oi. Tá. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Então tá. Então, no início dessa semana, a atuação de uma frente fria aqui no litoral sul da Bahia organizou nebulosidade e precipitação nas bacias das regiões norte e nordeste. Após a passagem dessa frente fria na segunda-feira, essa condição de nebulosidade e de precipitação permaneceu nessas regiões ao longo da semana. E essa condição desfavoreceu a geração eólica e solar aqui na região nordeste. Pelo menos até ontem, a geração eólica ficou baixa na região nordeste. Ontem à tarde que a geração voltou a subir e hoje já está no patamar mais alto. Aqui na região sul, a partir de segunda-feira, essa frente fria aqui avançou pelas regiões sul e sudeste. Essa frente veio junto com a área de estabilidade e ocasionou chuva fraca nessas regiões. Em relação às temperaturas nas capitais das regiões sul e sudeste permaneceram amenas essa semana e estáveis também. Com exceção foi de Curitiba. Curitiba apresentou a temperatura menor essa semana do que em relação à semana passada. Ontem, Curitiba apresentou a menor temperatura do ano, foi 6 graus de temperatura mínima, por causa da atuação da massa de ar frio que veio na retaguarda da segunda frente. E essa massa de ar frio, ela conseguiu chegar até o Acre e também causou queda de temperatura em Rio Branco, né, ontem na quarta-feira também. Aí, nesse slide, mostra o que foi falado no primeiro em relação à precipitação. Então, nessa semana, os maiores valores de precipitação ocorreram nas bacias dos rios São Francisco, no trecho entre Carinhanha e Sobradinho, no Parnaíba, no Tocantins, no Xingu, que teve bastante chuva, e aqui no trecho brasileiro da bacia do Rio Madeira, onde a chuva foi concentrada aqui.
Aí, para a próxima semana, a precipitação deve ficar restrita ao norte do país, às bacias da região norte e também ao Paranaíba, por causa da atuação de área de estabilidade nessas regiões. O sul deve apresentar um período de estiagem na semana que vem. E aqui no Sudeste, apenas o Alto São Francisco, Doce e Jequitinhonha devem apresentar chuva bem fraca, que quase não deve refletir na vazão, quase nada, né? Essa condição de estiagem no sul e pouquíssima chuva aqui no Sudeste na semana que vem se deve ao fato da atuação de dois sistemas de alta pressão, um no início e o outro no final da semana. Esses sistemas abrangem a região sul, sudeste e a Bahia. E esses sistemas, eles dificultam a ocorrência de precipitação, deixando a precipitação restrita aqui no litoral dos estados, conforme os modelos estão indicando. E a atuação desse sistema de alta pressão no estado da Bahia, vai favorecer a geração eólica, principalmente nos parques da Bahia e do Piauí na próxima semana. A geração solar também estará em elevação, tanto nos parques do Nordeste, como aqui de Minas Gerais e de São Paulo, devido à redução da nebulosidade na próxima semana. Esses sistemas de alta pressão que eu falei, eles também trazem um ar mais frio, então as temperaturas nas capitais das regiões sul e sudeste vão permanecer amenas na semana que vem, estáveis, semelhantes a essa semana. E nas demais capitais brasileiras também temperatura estável. Então é isso, finalizo aqui a apresentação. Obrigado, Beatriz. Agora normalmente a gente apresenta a previsão hidrológica, mas hoje, por uma questão logística nossa, nós vamos para a apresentação sobre as operações hidráulicas nas principais bacias do Sistema Interligado Nacional, e as tratativas têm sido feitas nas salas de situação coordenadas pela Ana. Eu vou pedir ao Guilhom que apresente, por favor. Ok, Vinícius, obrigado. Boa tarde a todos. Bom, vamos dar início aqui à apresentação sobre a operação hidráulica. As salas de crise, nós temos todas essas que estão aí, então temos a sala de crise das bacias do Sul, sala de crise da bacia do Paranapanema, que inclusive agora às 3 horas está se iniciando uma reunião, sala de crise do Rio Paranaíba, sala de crise do Tocantins, sala de crise da bacia do São Francisco, que já não é chamada de sala de crise, é chamada de reunião de acompanhamento. Temos 2 reuniões sobre o Paraíba do Sul, uma do GAOPS, que é um grupo gestor da bacia do Paraíba do Sul, e a outra do GTLH, que é um grupo que pertence ao CEIVAP, ao Comitê de Bacia da Bacia do Paraíba do Sul, e as reuniões foram suspensas por causa do coronavírus. Temos um grupo de trabalho do Lago de Furnas, que teve uma reunião e ainda não se definiu a próxima. E, por último, a hidrovia Tietê-Paraná, que a gente teve uma reunião justamente essa semana agora que passou. De todas as salas de crise aqui, a única que deixou de existir essa semana foi a sala do Madeira. A gente fez a última reunião da sala do Rio Madeira, porque as vazões, a cheia mais intensa já passou, a perspectiva é a vazão entrar em recessão, a vazão afluente, a giral está em torno de 30 mil e provavelmente em poucos dias vai cair abaixo dos 28 mil. Até chegar a 28 mil, a gente ainda vai continuar emitindo o informe, que vai estar lá no Sintegre, e depois esse informe vai cessar por demanda da ANA. Bom, a primeira das bacias que a gente vai apresentar aqui, os resultados, é a bacia do Rio São Francisco. Não teve nenhuma novidade em relação à reunião anterior, então a última reunião ocorreu dia 7 de abril, e a próxima será dia 5 de maio. Já houveram 4 reuniões este ano, e vem se praticando essa política que está definida aí. Para Três Marias, uma vazão mínima média diária de 150 metros cúbicos por segundo, e a vazão máxima média diária e mensal de 2.500 metros cúbicos por segundo, que é a vazão que está declarado lá no Plano Anual de Prevenção de Cheias.
Em Xingó, conforme a resolução ANA 2081 de 2017, teria que estar se praticando uma vazão mínima de 1.100 metros cúbicos por segundo. Porém, está se praticando hoje 1.300, porque houve uma cheia no rio Ipanema, que é um afluente do rio São Francisco, a jusante de Xingó, e essa enchente, essa cheia, provocou um aumento na turbidez da água, e isso estaria comprometendo o abastecimento de Sergipe, se não me engano. E aí, com isso, nós tivemos uma demanda de aumentar essa defluência de Xingó para poder diluir essa lama, esse efeito dessa cheia. Essa cheia, inclusive, estava comprometendo uma barragem que existe lá no Rio Ipanema, e a barragem estava com risco de rompimento e tal, então eles estavam até criar um grupo gestor. O ONS participou das 2 primeiras reuniões desse grupo gestor, porque também envolvia questão de linhas de transmissão e tudo, mas agora as linhas de 500 kV já voltaram e a ANA disse que não seria mais necessário o ONS participar, se quisesse continuar participando poderia, mas que se tiver alguma demanda, tanto a CHESF quanto a ANA poderiam envolver o ONS futuramente. Bom, as simulações com essa política aí dão conta de que em junho, ou seja, começo de junho, a gente ficaria com um valor de armazenamento em Três Marias entre 97 e 97,5. E, para Sobradinho, o armazenamento ficaria entre 95 e 98,2, ou seja, bastante elevado, abaixo de volume de espera. Essa época de junho já não tem mais volume de espera, e aí a gente vê que ambos os reservatórios se recuperaram bastante com esse período úmido recente. Próximo. Seria a bacia do Rio Tocantins, né, sala de crise da bacia do Rio Tocantins, onde a última reunião foi dia 8 de abril e a próxima será dia 27 de maio. A gente vem discutindo a política em cima de Serra da Mesa, onde está operando algumas horas com 300 metros cúbicos por segundo e outras horas com 0, né, tá cessando a geração, e aí dá uma média de 100 metros cúbicos por segundo, e esses 100 metros cúbicos por segundo de média diária vão até o final de abril. A partir do 1º de maio, já passaria para 300 metros cúbicos por segundo, e depois, em junho, já entraria a temporada de praias, né? Mas, em princípio, em maio, a gente estaria praticando esses 300 metros cúbicos por segundo. Para praticar um valor menor, teria que ir campo, IBAMA, autorizar, etc., etc. E nessa época de coronavírus fica muito difícil eles terem questão de ir a campo e tal, fica mais complicado. Então, optou-se por continuar com os 300, que os 300 já tem além de ter uma resolução a respeito, tem também um FSAR-H sobre esses 300. Então, esse FSAR-H dos 100, ele deixa de ter efeito e volta a ter a prática dos 300. Com isso, a última simulação que foi feita, dá conta de que, ao final de maio, a gente chegará a um armazenamento, provavelmente em Serra da Mesa, cerca de 34%, para qualquer cenário hidrológico de afluência. Aqui é a reunião da Bacia do Paranapanema, que vai acontecer agora de tarde. Então, a última reunião tinha sido dia 27 de março, e a próxima seria essa que está acontecendo agora, 17/4. Já teve 9 reuniões aqui nesse ano de 2020, e a prática de defluência está da seguinte maneira: Jurumirim tem um FSAR dizendo que Jurumirim pratica defluência mínima e máxima de 100 metros cúbicos por segundo até o final de abril. Chavante pratica 100 metros cúbicos por segundo de mínima e 110 de máxima, também até final de abril. E Capivara praticaria uma defluência mínima de 330. Entretanto, Capivara não consegue praticar esses 330, por questões até energéticas, ele acaba
soltando um pouco mais. Então, ele vem defluindo, não está nem defluindo menos no final de semana, não, está defluindo flat, praticamente uns 490 metros cúbicos por segundo. É mais ou menos esse valor que vem praticando capivara. Bom, foram escolhidos 3 cenários de afluência para fazer a simulação até o final de junho. Então, a gente chegou aos seguintes valores. O cenário otimista, a gente vinha trabalhando só com o maior cenário dos 14 últimos anos de histórico de precipitação, colocados sob efeito do modelo SMAP, né, do modelo hidrológico SMAP. O modelo chuva-vazão, ele produziu, então, 14 cenários. A gente sempre usava como cenário otimista o maior cenário. Hoje, nós dissemos que esse cenário realmente está muito longe, está muito fora do que está acontecendo, então a gente quis trazer o cenário otimista um pouco mais para próximo da realidade. Então, a gente pegou os 5 cenários mais elevados, 5 valores mais elevados de cenário, e pegou a média desses 5 maiores cenários. Então, esse foi o nosso cenário otimista. Mesmo assim, com esse cenário otimista, os armazenamentos em Jurumirim ficariam, ao final de junho, em 55%, em Chavantes, 54%, e em Capivara, 44%. O cenário médio, que seria a média de todos os anos de 2006 até 2019, aí ficaria, Jurumirim chegaria com 40%, Chavantes com 39% e Capivara já chegaria com 26%, bem mais baixo. E no cenário pessimista, que ali está 2007, mas na verdade não é 2007, é o ano 2006, foi o pior cenário. Eu teria Jurumirim chegando com 21%, Chavantes com 20% e Capivara com 19%. Nos foi pedido que os cenários não ficassem abaixo de 20%, mas nesse cenário pessimista, ou seja, de piores afluências, a gente não conseguiu manter Capivara acima dos 20%, porque para manter Capivara acima dos 20%, Chavantes iria ficar com 19%, ou Jurumirim talvez cairia um pouco mais. Então, a gente não conseguiu, de qualquer maneira, equalizar todos em 20%. Mas, de qualquer maneira, mostra a severidade com que a bacia vem se comportando, né? E realmente é um cenário de bastante crise, afetado muito pelo regime das bacias do Sul, né? Onde a gente vê que há uma escassez de recursos hídricos muito grande. A próxima sala de crise é a sala de crise das bacias do Sul, onde a gente vê aí que até os últimos instantes, a última reunião foi dia 14, né, do 4, e a próxima reunião será dia 29 do 4. Já tiveram 2 reuniões, já será a terceira. Nós temos aí que a região Sul, em termos de armazenamento, veio desestocando desde o final de fevereiro, passando de 20% para 16,63% de armazenamento, onde a gente tem no Iguaçu, chegando agora, nos últimos dias, aí, a 15% de armazenamento, e no Uruguai a 10%. Quando a gente vê o Uruguai com 10%, a gente pode entender que alguns reservatórios estão acima de 10% e outros bem abaixo, inclusive tem reservatório que está abaixo de 0%, né? A gente pode ver aí os armazenamentos em Foz do Areia, chegaria agora até o final, fazendo uma simulação até o final de maio, a gente chegaria a Foz do Areia com 17%, deve chegar a Salto Santiago com 8,8%, isso para a bacia do Rio Iguaçu. Para a bacia do Rio Uruguai, Passo Fundo se mantém ali com uns 29%, mais ou menos. No final de maio, Barra Grande chegará a 5,4%, e Machadinho já está, desde o dia do comecinho aqui de abril, já está operando abaixo do 0%. Então, ficará com esse armazenamento mais rebaixado, porque simplesmente não está tendo água, né? Em termos de EAR máximo, né, Foz do Areia representa 30% do Sul, Barra Grande 15%, Machadinho 4%, Salto Santiago 17%, Passo Fundo 9%. Por isso que a gente escolheu
esses reservatórios para apresentar a situação atual. Bom, outras salas de crise, o grupo de trabalho do reservatório de Furnas não há, a última reunião foi 12 de março, não tem uma próxima data marcada ainda pela ANA. A sala de crise do Paranaíba vai ser dia 28/4, a segunda reunião, né, só teve uma reunião. E a hidrovia Tietê-Paraná também teve reunião agora essa semana, dia 15, e a próxima reunião está agendada para o dia 8 de julho. Revisão dos volumes de espera, não tem nenhuma nova revisão de volume de espera, então todas as usinas do Paraná, etc., estão dentro do que está determinado no Plano Anual de Prevenção de Cheias. As únicas duas usinas que já tiveram seus volumes revisados já foram colocados aqui, que Sobradinho e Boa Esperança. São as duas únicas usinas que tiveram algum tipo de revisão de volume de espera. O informe da situação de cheias, no dia 9 de abril, a gente publicou que, considerando que a gente já está na proximidade do final do período úmido, e já por vários dias a gente vinha sentindo que não tinha nada em relação à ocupação de volume de espera, o ONS suspendeu a emissão do informe de controle de cheias, porque não tem mais sentido. Em princípio, é isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Guilhom. Dando sequência para finalizar esse bloco, eu vou pedir ao Fred que comece a apresentação da previsão hidrológica para essa revisão do Programa Mensal de Operação. Por favor, Fred. Boa tarde a todos. Então, falando da previsão hidrológica, a Bia salientou que a gente não tem previsões de chuva para a próxima semana operativa nas principais bacias, né, do SIM. A gente consegue ver que Grande, Itaipu, Paranapanema estão praticamente com previsão de chuva nula na próxima semana, e o Paranaíba tem uma chuva muito fraca, né, que não vai se transformar em vazão nessa próxima semana. Então, a ENA do Sudeste, ela, 50% a 85%, a previsão dela é de cair um pouco mais e fechar uma previsão mensal de 86%. Então, aí, um destaque no Paranapanema, que também as previsões de todas as bacias vão estar nessa recessão já praticamente andando de lado. E o Paranapanema chegou a ser o pior mês de abril do histórico. Na bacia do Rio Paraná, a gente está com o 20º menor abril do histórico, com uma previsão mensal de 80%. Então, vendo para as bacias do sul, também não tem previsão de chuva no sul, nem no Uruguai, nem no Iguaçu. Então, a gente consegue ver que a previsão mensal desse subsistema continua muito baixa, sendo o pior abril do histórico para esse subsistema. Para a bacia do Rio Iguaçu, as áreas que se encontram em 21%, a previsão é que elas fechem o mês em 18% da sua média de longo termo, que representa também o pior abril do histórico. A bacia do Rio Uruguai é o segundo pior do histórico, fechando esperando-se, né, a previsão mensal fechar em 15% da média de longo termo. Aí, para representar o Sudeste, o Nordeste e o Norte, né, a gente consegue ver que também o São Francisco, também a previsão é muito fraca de chuva, somente ali nesse trecho que a gente modela com um SMAP, né, até o posto de São Francisco. O Tocantins tem um pouco de chuva nos primeiros dias de previsão, mas aí a partir do dia 19, a chuva já começa a ser abaixo de 5 milímetros. Então, o Nordeste, como subsistema que está com uma energia natural afluente acima da sua média, da média de abril, a previsão para a próxima semana é que esse valor caia e que feche a média mensal em 98%.
Então, aqui temos o acompanhamento dos postos da bacia do Rio São Francisco até Sobradinho, né? A linha em cinza representa a vazão afluente de Sobradinho e as demais linhas coloridas são de postos a montante da UHE Sobradinho. Então, essa vazão que que foi observada aqui nesse período, ela está chegando agora, né? Chegou nas últimas semanas ali ao barramento. Então, essa vazão que foi observada, principalmente nos postos de São Romão e do São Francisco, também só vai levar aí uma questão de 2 semanas, mais ou menos, para chegar em Sobradinho. Então, até lá, as vazões devem ficar nesse patamar que já se encontram entre 3.500 e 4.000 metros cúbicos por segundo. Aí, só vendo a parte da bacia do São Francisco, que é do Nordeste, que é de Sobradinho para baixo, a previsão para as próximas 2 semanas é que ela diminua, né, e para fechar um mês em 99% da MLT. Mas mesmo assim, a gente está num posicionamento mediano no histórico. Já para o subsistema norte, a energia natural fluente, que se encontra 104%, prevê-se que ela vai fechar o mês em 102% da sua média de longo termo, também, um posicionamento mais mediano no histórico. Um destaque para a bacia do Rio Tocantins, também, posicionamento mediano no histórico, a previsão de fechar na média esse mês de abril. Então, a gente vendo a evolução das previsões em cada um dos subsistemas, a gente consegue ver que tanto no Sudeste e no Sul, as previsões foram bem robustas, né? Ao longo das revisões do PMO, a porcentagem em relação à média e longo variou muito pouco. Está aqui, né, para o Sul, que está observando o pior abril do histórico. Aí, já o Nordeste, ele oscilou um pouco mais, né, subindo na revisão 1, acima da sua média para o mês de abril, mas a previsão também, né, oscilou razoavelmente pouco dentro desse mês. E o Norte, durante as revisões, a esperança, né, de fechamento de energia para esse subsistema foi caindo gradualmente. E nessa revisão, espera-se que esse subsistema feche em 102% na média de longo termo. Aqui tem um gráfico com as previsões dos cenários de afluência feitas agora na revisão 3. Consegue ver que para a maioria dos cenários no subsistema norte se encontra em 89%. E a distribuição dele, entre os valores maiores e menores, fica entre 70% e 144%. O sul é que apresenta uma variação maior, né? O percentual das vazões, o limite superior dos cenários está chegando a quase 600% da média para esse mês. O Nordeste, a gente tem cenários no limite inferior em 36%, 86% no médio e 194% no superior. E no Norte, cenários médios em 57% da média de abril, podendo variar entre 74% e 88%. E aí a gente consegue, nesse gráfico, mostra a evolução do armazenamento durante esse período úmido. A gente consegue ver que a partir de fevereiro, foi onde o SIM começou a guardar mais água, principalmente Três Marias, que agora está em 98% do reservatório, e todas as demais das principais reservatórios do SIM se encontram em valores razoavelmente altos, né? Furnas, 62%, Itumbiara, 57%,
E aqui a gente tem o armazenamento de cada um dos subsistemas, né? O sul, que se encontra num estágio de armazenamento mais baixo, em 16,5%, e o nordeste com a maior porcentagem do seu armazenamento, em 86%. O norte se encontra em 77% e o sudeste em 53,5%. A gente consegue ver que a maioria dos subsistemas, né, nesse período úmido, conseguiu armazenar bastante energia, né, para a gente poder utilizar nesse próximo período seco. É isso que eu tenho por hoje. Ok, obrigado, Frederico. Vamos agora, então, fazer aquele intervalo de 5 minutos. É um tempo para quem quiser ainda mandar alguma questão, pode mandar para a gente responder na sequência. Até logo mais. Voltaremos com a carga, tá? Bom, estamos retornando aqui com a reunião semanal de programação da operação. Tivemos o primeiro bloco com a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica, a gestão das principais bacias do SIM. E aí nós recebemos algumas perguntas e vamos respondê-las agora. A primeira delas foi da Thalita Dias, da Econ. Ela pergunta, boa tarde a todos, notamos que vocês vocês adicionaram a previsão do SMWF na página do Sintegre. Gostaria de saber se esse modelo vai ser incluído na previsão de vazões. E se for, quando seria a previsão de entrada desse modelo? Eu vou pedir a Simone que responda a Thalita. Por favor, Simone. Boa tarde, Thalita. Então, como eu já venho falado nas reuniões do PMO e nessas reuniões semanais, o ONS fez um contrato com o Centro Europeu, nós passamos a receber os dados de previsão de chuva do SMWF desde 2 de janeiro desse ano. A gente está no processo operacional de disponibilizar essas informações no Sintegre, então, como você viu, a gente passou a disponibilizar, e agora nós vamos incorporar no processo de previsão de vazões, mas antes da gente incorporar, vai ser informado nas reuniões do PMO de forma um mês antes, como se a gente sempre faz alterações de algum produto, e então, assim que possível, nós vamos informar na reunião do PMO a entrada desse modelo. Obrigada. Obrigado, Simone. Vamos a mais uma pergunta do Leandro Nassif, da Copel, GIT. Considerando não haver previsão de chuva para o Iguaçu, no curto prazo, e a ocorrência de operação especial na bacia, por meio de minimização da geração e vertimentos para atendimento da vazão ecológica, existe algum movimento no sentido de flexibilização dessa vazão vertida, de maneira a preservar os armazenamentos da bacia? Leandro, aí eu vou responder em parte, eu vou pedir a sua ajuda nessa resposta como um profissional da Copel, que é um agente que está junto conosco aí nessa situação de crise hídrica na bacia do Rio Iguaçu. Mas o que nós temos assim de mais novo em relação à flexibilização das vazões é a redução da defluência mínima de Salto Osório, que até então era 200 metros cúbicos por segundo, com motivação para a exofauna, e houve uma flexibilização para o valor de 60 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a única flexibilização que nós tivemos no curto prazo. No entanto, Salto Caxias, que está jusante, ainda mantém a vazão mínima de 200 metros cúbicos por segundo, aí por isso que eu fiz essa brincadeira de que eu gostaria que você nos ajudasse até no esclarecimento disso. Se você tiver um posicionamento sobre Salto Caxias, você passa para a gente, que a gente coloca aqui num momento posterior, se for o caso. Se não for, é porque realmente não há essa perspectiva de flexibilização de Salto Caxias. E Baixo Iguaçu nós estamos operando com um patamar de 350 metros cúbicos por segundo no período de 8 às 17 e 200 metros cúbicos por segundo no restante do período. Houve durante essa última semana aí colocações por parte do governo argentino em relação à dificuldade de captação que estariam ocorrendo lá em Porto Iguaçu. Por isso nós demos publicidade a isso, que houve essa elevação de 200 para 350 nesses horários, e recentemente, por alguns dias, nós operamos com 350 flat, em função dos problemas que estavam ocorrendo, mas isso só durante os dias nessa semana,
e agora nós estamos, a partir de amanhã, retornando essa operação de 200 metros cúbicos por segundo no período do dia inteiro, à exceção do horário de 8 às 17, que nós vamos manter essa vazão de 350 metros cúbicos por segundo. Então, em termos de política operativa do Iguaçu, o que nós temos hoje é isso. Se por acaso você tiver alguma notícia sobre possibilidade de flexibilização em Salto Caxias, eu pediria que você nos ajudasse aí a complementar essa questão. Tá? A gente teve mais uma pergunta aqui relativo a uma nota técnica, que eu vou pedir para a Simone responder, mas antes deixa eu ler a questão. Da Beatriz Nogueira, da Prime Energy. A data máxima para a liberação da nota técnica referente à aplicação do modelo SMAP para o Paraná, bem como a atualização da nota técnica referente ao Paranaíba e planilha de configuração do SMAP? Simone, você tem essa informação dessa data? Boa tarde. Essas informações elas já foram disponibilizadas no Sintegre. A revisão 4 da nota técnica foi disponibilizada no dia 27 de março, a nota técnica 97, ela fica disponível em estudos energéticos, modelos hidrológicos, e com relação à planilha de configuração com os parâmetros, ela também foi disponibilizada no Sintegre, também no dia 27 de março, e ela está disponível dentro de programação da operação, acompanhamento e previsão hidrológica, em dados gerais do processo de previsão de vazões. Tá aí, Vinícius, é isso, obrigada. Tá ok. Muito obrigado, Simone. Vamos então dar sequência agora nesse segundo bloco, como nós tínhamos informado, nós vamos agora falar sobre a previsão de carga. Inicialmente eu vou chamar o Danilo, que vai apresentar a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. Por favor, Danilo. Obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, para falar sobre a consolidação da carga diária, vamos fazer uma pequena revisão da situação que se encontra, que nosso trabalho se encontra no momento, né? Aqui a gente tem um gráfico mostrando a variação percentual da carga diária em relação à média de fevereiro. Aqui só tem dia útil, tá? A gente vê aqui, a partir do dia 23, como o início do isolamento social derrubou vertiginosamente a carga, e aqui nós temos também, nesta última semana, uma queda bruta, passando até de 20% de variação, por causa da chegada da frente fria. Aqui nós temos a comparação entre a semana passada e essa semana no vermelho mais escuro, a semana passada ali no vermelho mais claro, né? Você vê como essa semana está bem abaixo da semana anterior. E um destaque aqui para essa segunda-feira, dia 13, que foi o dia útil mais baixo desde o início do isolamento. Essa segunda-feira tão baixa acabou nos dando uma rasteira aí, né? Mesmo prevendo o final de semana muito bem, com a queda da carga, chegou na segunda-feira e tivemos uma queda muito maior do que a esperada. Nós fizemos uma previsão abaixo do normal, considerando a entrada da frente fria, contudo, a carga não respondeu como esperávamos e acabou vindo bem abaixo aí do previsto. Quando olhamos aqui olhamos para os valores horários, nós vemos que os maiores desvios ocorreram na madrugada de domingo para segunda. Por quê? Porque houve uma superestimação, apesar do domingo vir bem ajustado, no final do dia houve uma superestimação da carga. Então, a carga caiu mais do que esperávamos, o que ocasionou também uma superestimação da segunda. Mas, com essa nova informação, de uma carga bem abaixo do que esperávamos, nós fomos ajustando as previsões para os próximos dias e fomos conseguindo resultados bem melhores e bem mais ajustados.
Então, foi nessa segunda, dia 13, que ocorreu o desvio mais relevante, com 4,3%. Isso representa cerca de 2.400 megawatts no SIM, né? Foi superestimado 2.400 megawatts. E aqui estão os desvios horários do SIM. Nós temos aqui o intervalo dos desvios, vemos que cerca de 78% dos desvios ficaram abaixo de 3%. Esses grandes desvios aqui acima de 5% são, na maioria deles, por conta da segunda bem atípica. Obrigado. Com a Márcia agora. Obrigado, Danilo. Agora a Márcia dá sequência na apresentação da carga. Boa tarde. Eu vou fazer a apresentação aqui do acompanhamento e previsão de carga da revisão 3, né, do PMO. Essa revisão 3, ela vai do dia 18 ao dia 24. No primeiro slide, nós colocamos aqui os fatos relevantes, tanto da semana que se verificou, de 11 a 17, quanto a 18 a 24. Esses fatos, eles se referem a todo o subsistema, ou seja, tiveram peso e vão ter peso em todos os subsistemas. Tá? Primeiro aqui, durante a semana atual, né, o reflexo da interrupção das atividades dos mais variados setores da economia tem provocado, e com as medidas de isolamento social, tem provocado aí uma demanda muito mais baixa do mercado interno quanto do externo. Como premissa para a próxima semana, a gente mantém as medidas, né, como premissa a manutenção das medidas de isolamento, que fará o fato que continuará se refletindo na contração dos setores econômicos brasileiros de uma forma geral. O feriado de Tiradentes e o efeito do dia ponte, que é no dia 20. Então, a gente sabe que isso tem um efeito na carga também. Então, vou falar aqui do subsistema Sudeste. Na semana em curso, na terceira semana, apresentou um desvio, né? Uma carga de 34.008, o que gerou um desvio de menos 6,4 em relação à previsão elaborada para essa semana, na semana anterior. Essa carga, né, ela teve como principais ocorrências, né, que contribuíram para a realização dessa carga, foram as temperaturas amenas, que o Danilo já até colocou aí, e nós tivemos aqui, nessa semana, uma redução de 2,9% em relação à semana anterior, que já tinha tido um feriado, né? Então, mas esse feriado também impactou o final de semana, né, o início dessa semana. Então, a gente já visualizou ali uma redução de 8,8 em relação ao final de semana da semana anterior. Para a próxima semana, em função do efeito feriado de Aponte, o feriado do Rio de Janeiro, dia 23, que é de São Jorge, e temperaturas sem grandes variações, a gente reviu a carga, reduzindo em 4,7% com relação à previsão elaborada na semana anterior. Com isso, com os valores verificados, parcialmente verificados, né, até a terceira semana, e previsto para a quarta e quinta, a gente espera fechar a carga do mês 4,4% abaixo da previsão elaborada no PMO. Essa carga, ela se apresenta 14% inferior à carga no mesmo mês do ano anterior. No subsistema Sul, a carga da terceira semana apresentou um desvio de 7,2% em relação à previsão que nós havíamos elaborado para essa semana, muito em função também da atuação de uma massa de ar frio na região, e até com uma pequena amplitude térmica aqui entre as temperaturas. Para a semana operativa prevista, né, para a próxima semana, a gente espera previsão de temperaturas próxima, né, ligeiramente superior às verificadas na semana anterior, e o efeito do dia ponte. Então, com isso, nós fizemos uma revisão da carga, fizemos uma previsão de 10.003 megawatts médios, 5% abaixo da previsão
elaborada anteriormente, mas ela ficou até próximo dessa carga aqui da semana, que é uma semana que não teve feriado, né? E aqui ela tem um feriado grande, né? Um feriado enforcado, mas muito em função por essa pequena elevação, ligeira elevação das temperaturas que a gente espera para essa semana. Então, ficamos com uma carga de 10.003, e esse desvio de 5% em relação à previsão anterior. Com isso, com os valores verificados até agora e essa previsão, a gente espera fechar o mês com 10.188 megawatts médios, ou seja, 6,2% abaixo da previsão elaborada no PMO. Essa carga está 12,9% inferior à carga de abril de 2019. No Nordeste, o desvio não foi tão elevado, né, foi 1,5% abaixo da previsão anterior. O que a gente destaca é a ocorrência de chuva, porém, com pouca variação de temperatura. Para a semana seguinte, a gente espera previsão de chuva Salvador, Recife, Fortaleza, e previsão de temperaturas estáveis em relação a essa semana, além do feriado e dia ponte, né? Com isso, a gente fez uma revisão, né? Elaboramos uma revisão da previsão de carga, elaborada anteriormente, e reduzimos essa carga em 1,3%. Com os dados verificados até essa semana, e a previsão para as 2 semanas seguintes, a gente espera uma carga 4,2% abaixo da previsão elaborada no PMO, e 9,5% abaixo do valor verificado em abril de 2019. Para o Norte, o desvio foi de 5,9% em relação à previsão, né, que nós tínhamos elaborado para essa semana. Essa aqui foi muito em função da chuva, ocorrência de chuvas aqui no Norte, e a manutenção, né, a carga vem se mantendo reduzida no consumidor livre da rede básica lá no Norte. Mas o que fez, que a gente explica, né, esse desvio é muito em função dessa ocorrência de chuvas lá naquela região. Para a próxima semana, tem uma previsão de chuva contínua ao longo do dia, temperaturas estáveis, a manutenção da carga reduzida do consumo da rede básica e além do efeito do feriado. Então, com isso, nós fizemos uma revisão em relação à previsão anterior, reduzimos em torno de 4%. Com isso, a gente espera fechar o mês com uma carga de 5.061, 5,7% abaixo da previsão inicial lá do PMO, e 7,3% abaixo do mesmo valor verificado em abril de 2019. Bom, só isso. Alguma pergunta depois? Obrigado, Márcia. Então, como havíamos falado, vamos agora fazer mais uma interrupção de 5 minutos. Aqueles que tiverem alguma questão relativa à carga, por favor, tem um período agora que vocês podem encaminhar. E estaremos retornando depois com algumas perguntas ainda do bloco anterior, ligada à questão da operação das bacias e previsão de vazões, e as perguntas que surgirem aí em relação à carga, a gente vai tratar após esse intervalo. Até logo mais. Olá, estamos retornando aqui à reunião semanal de programação da operação, no seu terceiro e não último bloco, porque teremos depois um bloco depois só para respostas, mas terceiro e último bloco de apresentações. Então, vamos primeiro responder as perguntas que chegaram nesse intervalo. A primeira é do Walter Souza, da 2W Energia. Ele faz a seguinte pergunta: qual o processo de cálculo da vazão de entrada da subbacia de Porto Primavera, que entra agora na RV0 de maio? Ela possui um posto fluviométrico associado, Fazenda Buriti, porém subtraindo a vazão do posto fluviométrico Fazenda Buriti, considerando o tempo de viagem da incremental de Porto Primavera do relatório de vazões. Não é possível encontrar o valor utilizado pelo ONS nesta subbacia. Eu pediria a Simone que esclarecesse essa questão, por favor.
Boa tarde, Walker. Realmente foi identificado um problema no cálculo dessa vazão incremental VNS, que a gente chama, né, que é a vazão incremental entre um reservatório e um poço fluviométrico, e o ONS ajustou de ontem para hoje. Então, o relatório que saiu hoje, o relatório de séries de vazões, já colocou essa incremental VNS de Porto Primavera corrigido, considerando só o desconto dessa parte de Fazenda Buriti. O cálculo anterior estava considerando outros postos fluviométricos da incremental de forma incorreta. O SMAP rodado ontem está sendo rodado de novo hoje, o SMAP Shadow, só para ressaltar, isso tudo que eu estou falando é um processo Shadow, que não vale oficialmente para o processo do PMO. Então, a gente está rodando novamente o Shadow de ontem, vamos disponibilizar no final do dia de hoje, bem como a rodada do caso do DECEM, também vai ser disponibilizado hoje, considerando essa correção. Com relação à nota técnica que informa esse processo, como já falei anteriormente, ela é a mesma que a gente usa para as outras bacias, é porque nesse caso estava com um ajuste necessário, mas a gente vai emitir uma revisão dessa nota técnica no decorrer de maio, informando os parâmetros da bacia do Paraná. É isso, Vinícius. Obrigado, Simone. Vamos a uma questão, na verdade eu suscitei que o Leandro falasse, ele mandou a seguinte mensagem: Leandro Nassif, da Copel GIT. A informação que temos é que para o atendimento que foi acordado com o Ministério das Relações Exteriores, a média diária, ele está se referindo a Baixo Iguaçu e por consequência a Salto Caxias, a média diária deve ser 350 metros cúbicos por segundo. Do ponto de vista exclusivamente energético, consideramos este valor elevado para o atual contexto hidrológico da bacia. Você tem razão, Leandro, 350 é um valor que eleva em 60 metros cúbicos por segundo o valor que vinha sendo praticado até então, que de alguma forma, com o fechamento do Parque Nacional do Iguaçu, já era uma elevação de vazão para contribuir aí com problemas de captação que foram verificados nas cidades argentinas, em especial Porto Iguaçu. Então, realmente houve essa elevação, como eu tinha comentado antes, eu não sei se ficou claro para todos, mas aproveito até para enfatizar novamente isso. Foi praticado o valor de 350 metros cúbicos por segundo desde o final da terça-feira até essa sexta-feira agora. Então, valor flat mesmo. E a partir de amanhã, nós vamos voltar à programação anterior de 350 só no horário de 8 às 17 e voltar ao valor de 200 metros cúbicos por segundo, que é a restrição de vazão mínima do aproveitamento montante, que é Salto Caxias, para o restante do dia. Então, com isso, a gente vai voltar à condição anterior, que, como você bem colocou, sob o ponto de vista hidrológico e até energético também, uma melhor situação para não deplecionar tanto os reservatórios da região sul enquanto não houver uma reversão do quadro hidrológico. A última pergunta que nos chegou aqui foi do Sandro Antônio Sadiorato, da ENGIE. É a seguinte: já foi publicada a carga do PMO de maio, onde apresenta nova redução nos valores de maio e junho, frente aos dados do PMO de abril e revisão 1 do PEM. Esta redução é reflexo do isolamento social, a maior parte do que esperado no PMO de abril? Aí eu vou pedir ao Fausto que responda essa pergunta do Sandro. Por favor, Fausto. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. Sandro, acontece que quando nós fizemos o PMO de abril, lá no final de março, né, estava começando aí essa questão toda do Covid-19 e, inclusive, a própria isolamento social ainda era uma incógnita, como ia se dar esse reflexo na carga do SIM como um todo, né. Então, o que nós estamos fazendo agora realmente é um ajuste, né, ajustando aí esses valores, e inclusive, maio nós consideramos que esse isolamento, o efeito de isolamento ainda vai ser muito forte, em junho também deve ser, e principalmente porque ainda não tem com muita clareza o que poderá acontecer aí a saída desse isolamento a partir de maio ou mesmo junho. Então, o PMO é exatamente para isso, quer dizer, a gente fazer esse ajuste fino dos próximos meses,
E é isso que nós fizemos, nós consideramos ainda, e até porque considere isso, que é um ajuste em cima daquilo que era um desconhecido total para nós lá no final de março. Tem uma outra, Vinícius. Obrigado, Fausto. Tem uma outra, Vinícius. Você pode responder agora? Então eu vou ler a pergunta, só um instante. É a pergunta do Vitor Chiamente, da Máxima. A carga divulgada hoje no arquivo a ser utilizado no New Wave está diferente da revisão quadrimestral do PEN para o último mês de fevereiro, porém igual ao New Wave anterior a ela. Qual número devemos utilizar para estimarmos o desvio para a próxima revisão quadrimestral? Do PEN ou do New Wave divulgado hoje? Eu vou passar, Márcia, inclusive, acho que já respondeu essa questão de manhã na reunião do PEN. Márcia, por favor, você podia responder essa pergunta, por favor? Na realidade, esse valor de fevereiro, a gente sempre espera, né, os dados verificados da CCE para fechar os dados de carga. Mas esse dado aí que ele está falando, é que eu realmente não estou entendendo direito, porque ele está dizendo que o arquivo referente à revisão quadrimestral do PEN do último mês de fevereiro. Quer dizer, a revisão quadrimestral, a primeira foi essa última. Eu tenho que olhar realmente esse arquivo, o anterior que ele está falando aqui, porque eu realmente não sei. Certamente só complementando, certamente ele está falando daqueles valores mensais que a gente divulga e que o valor de fevereiro deve estar ainda com esse valor preliminar. Vamos dar uma olhada lá, Vitor, você, por gentileza, se você puder mandar lá para a caixa do PMO lá, você normalmente usa a informação. Para a gente dar uma olhada lá. E nós te respondemos por e-mail, por gentileza, ok? Para conferir isso aí. Se tiver lá, a gente atualiza lá o valor os valores mensais de 2020, ok? Na realidade, o valor que está lá agora é o valor correto, pelo que eu estou conversando com a Marcela aqui, né? Mas vamos ver, vamos dar uma olhada primeiro lá que você está falando. É só mandar um e-mail que a gente responde para você, tá bem? Obrigado, então, Fausto. Obrigado, Márcia. Vamos dar sequência, então, agora a esse terceiro e último bloco de apresentações. Depois só teremos um para responder as questões que forem surgir agora. Eu vou pedir agora a Tamires que apresente tanto a revisão 3 do PMO do mês de abril e também as principais intervenções energéticas. Por favor, Tamires. Obrigada, Vinícius. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, com a apresentação. Sobre os resultados do PMO, então. A gente colocou aqui como pontos de destaque, basicamente, a entrada em operação comercial da UTE Porto Sergipe. Ela tinha entrado em operação comercial, mas não completamente, ela estava com uma redução na unidade geradora 4. Então, a gente recebeu esse despacho, que é o 1039, do dia 14 de abril de 2020. Então, esse despacho liberou a unidade geradora 4, que estava limitada, a plena potência a partir do dia 15 de abril de 2020. Então, até a revisão 2 do PMO, a gente vinha com uma limitação ainda da operação comercial em 1.443 megawatts. Então, Porto Sergipe agora está liberada para operação comercial no montante de 1.516, que é a sua potência instalada. Em termos de resultado dessa revisão 3 do PMO de abril, que tem foco na semana do dia 18 ao dia 24, né? A gente não tem novidades em relação ao custo marginal de operação. Basicamente foi a manutenção do CMO nulo, os subsistemas Sudeste e Sul estavam com centavos de CMO, na patamar de carga pesada na última revisão estava em 10 centavos e no patamar de carga média em 9 centavos. Passando aí para todos os subsistemas, agora para o CMO nulo mesmo. Como a Márcia já disse anteriormente, houve uma redução significativa da carga em relação à última revisão do PMO, então
não só pelas condições do sistema, também tem influência dessa questão da carga. E basicamente a gente tem aqui a previsão semanal de IENA, de 78% para o subsistema Sudeste, previsão semanal, subsistema Sul em 15% da MLT, Nordeste em 79% e Norte em 95%. A gente tem aqui ao lado a previsão mensal também, em 86% para o Sudeste, 17% para o Sul, 98% para o Nordeste e 102% para o subsistema Norte. De acordo com o previsto pelo modelo Decomp, então, para o final do primeiro mês, aliás, para o final do mês de abril, a gente tinha, na última revisão, uma perspectiva de terminar o mês de abril para o subsistema Sudeste em 56% do armazenamento desse subsistema, reduziu aqui para 55,5% em relação à revisão 2. E em termos de geração térmica, a gente tem aqui um despacho de INL antecipado, né, que é a ordem de mérito antecipada, para a UTE Santa Cruz. Então, ela está com a potência reduzida aqui em 175, mas ela está despachada por mérito. Esse despacho foi feito 9 semanas atrás. E, em termos de razão elétrica, a gente tem uma razão elétrica do subsistema Sudeste que é referente à UTE Luiz O.R. Melo, que também é um despacho antecipado e tem um despacho por razão elétrica para essa usina, que foi decidido 9 semanas atrás também. Para o subsistema Sul, a gente tem uma razão elétrica que está relacionada ao complexo J. Lacerda, então, por isso que está com esses 103 aqui, de média semanal de geração térmica. E aqui a gente tem um montante total de flexibilidade, de acordo com os dados declarados pelos agentes para essa revisão. A gente tem um montante total de flexibilidade de 4.469, então, somado ao despacho GNL e a razão elétrica, a gente tem um montante total térmico para essa próxima semana operativa de 4.961 megawatts. Sobre a previsão do armazenamento, né, a gente tem aqui, essa revisão está começando com 53,6% para o subsistema Sudeste. Então, a gente tem aqui todas as revisões anteriores de que ponto de partida que estava saindo. A gente está saindo mais ou menos do mesmo ponto que estava previsto na revisão anterior aqui, um pouquinho abaixo do que estava previsto para essa semana. E, de acordo com 193 cenários para o mês de maio, a gente tem aqui uma dispersão que vai do pior cenário de 56% de armazenamento para esse subsistema até os 63,4%. Que a gente tem como referência a questão da curva de segurança, a gente vê que está bem assim. Para o subsistema Sul, a gente está saindo um pouquinho acima do que estava previsto para essa semana aqui, na revisão anterior. A dispersão é bastante significativa para o subsistema Sul, o pior cenário de 13,4% e o melhor cenário de 86,1%. Para o subsistema Nordeste, a gente está começando aqui em 87,4% do armazenamento desse subsistema, um pouco abaixo do que estava previsto na revisão, para começar na revisão anterior, nessa semana. E, de acordo com a dispersão aqui, a gente tem que o pior cenário seria um armazenamento de 86% e no melhor cenário de 99,8%. Para o subsistema Norte, a gente está saindo aqui mais ou menos do ponto que estava previsto sair nessa semana na revisão anterior mesmo, de um total de 78,6% do armazenamento desse subsistema, e a dispersão está bem menor do que os demais subsistemas aqui, o pior cenário é de 79,9%, e o melhor cenário está em 83,2%. Aqui a gente tem as ofertas de importação para essa próxima semana operativa. Foi ofertado um bloco de 285 megawatts pela Eletrobras para o Uruguai, ao valor de 3.115 centavos. E pela Enel também, para importação do Uruguai, um outro bloco com um montante igual, mas a um valor de R$ 3.088,76 por megawatt-hora. Já para a Argentina, a oferta realizada pela Enel tem 5 blocos, onde o primeiro bloco é de 200 megawatts, ao valor de 269,05. O segundo bloco também de 200 megawatts, mas a um valor de 301,08. O terceiro bloco de 300, ao valor de 331,96. E o quarto bloco de 400, a um valor de 395,45, sendo o último bloco de 500 megawatts, a um valor de 427,14, somando um total de oferta aí de 1.600 megawatts que foram feitas de oferta pela Enel para a Argentina.
Sobre as intervenções relevantes, a gente tem basicamente aqui o critério de relevância é o mesmo de sempre, intervenção em EG que altere os limites sistêmicos e intervenção em UG de grande porte. Então, como destaque para essa próxima semana operativa, a gente tem intervenção na UG11 da UHE Itaipu, que é a decisão da HERC, o período, ela já vinha ocorrendo, essa manutenção, é uma manutenção preventiva trianual, e ela estava ocorrendo desde as 17 horas ela vai até as 17 horas do dia 24 do 4, ela já vinha ocorrendo e vai até as 17 horas do dia 24 do 4. A outra intervenção é na UG 9A de Itaipu 50 Hz, ela está prevista para o dia 24 do 4, ela ocorre de 7h30 da manhã até as 16h30. E essa segunda intervenção aqui, na UG de 50 Hz, é para efetuar tratamento e secagem de gás SF6. Eu vou parar de interromper o compartilhamento, mas eu gostaria de só fazer alguns lembretes. A reunião do PMO do mês de maio, ela vai ocorrer na sexta-feira, no dia 24 de abril apenas. Então, a gente vai passar o dia inteiro fazendo apresentações, tanto dados de entrada quanto resultados. Os resultados preliminares vão ser liberados na quinta-feira. O PMO de maio vai ser nesse formato, por conta do feriado, que já estava previsto, a gente até divulgou a agenda anual dessa forma, feriado no dia 23, aqui no Rio. Então, os resultados preliminares vão sair na quinta-feira, dia 23, mas as apresentações, tanto dos dados de entrada quanto de saída, vão ocorrer só na sexta-feira. E outro lembrete que eu gostaria de fazer também é em relação à coleta de dados para o PMO, já que a gente tem alguns feriados aí, a segunda-feira muita gente... Então, a gente já abriu a coleta de dados no dia de hoje, e a coleta de dados vai até às 11 horas de quarta-feira. Da nossa parte era só isso, Vinícius. Obrigada. Muito obrigado, Tamires. Vamos agora passar para as intervenções elétricas de destaque para a próxima semana. Eu vou pedir que o Carlos Antônio Rita faça essa apresentação. Por favor, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos aqui colocar. Vamos ver as principais intervenções aqui, os principais limites aqui para essa semana. Nós temos aqui como é que eu tiro isso aqui? Vocês estão conseguindo ver corretamente? Sim, Carlos. Ok. Então, nós temos aqui, desde o dia 10 de fevereiro e vai até o dia 18 de maio, nós temos o banco série da linha 2, Grupo Miracema, e então, para que na perda do circuito 3 a gente não tenha sobrecarga inadmissível no capacitor série da linha 1, a gente limita o Miracema Grupi em 2.600. Temos, no domingo, de 6 às 17, o desligamento da linha Samambaia-Embarcação, com os disjuntores no vão de Samambaia. Isso, o serviço aí para possibilitar também manutenções que estão sendo feitas no banco série número 3, da linha que vai para a Serra da Mesa. E para que o SIM suporte contingências no sistema, limitamos o RC em 5.100. Temos aí também, das 7 às 17, dos dias 24, sexta-feira e 25, sábado, manutenção preventiva, envolvendo aqui o desligamento da linha Cuiabá-Ribeirãozinho, circuito 1, disjuntores tanto do lado de Cuiabá e Ribeirãozinho, e os reatores da linha. Então, para que a gente não tenha problemas de estabilidade de tensão, no tom 230, e sobrecargas também nessa malha, limita-se o fluxo Cuiabá-Ribeirãozinho no circuito 2 em 400 megawatts. Temos ali na interligação norte-nordeste, a linha Colinas Ribeiro Gonçalves, circuito 2, de 5h30 do sábado
até às 17 do domingo. São substituição e comissionamento de TC que devido à explosão. E aí, para quem a interligação suporte perdas simples e múltiplas também, está se limitando aí o RNE em 5.500 e o FNE em 4.200. Temos também uma barra B1 de São João do Piauí, 500 kV, de 0 às 17, nos dias 18 e 19, sábado e domingo. Conclusão de montagem de juntores seccionadoras do BEI, entrada lá de Lagoa dos Ventos. Então, para que, também, mais uma vez, para que haja a interligação Norte-Nordeste suporte perda total de São João do Piauí, limitamos o RNE em 5.500 e a exportação do Norte em 5.500. Barra B2 de Rio das Éguas, 500 kV, essa intervenção começando na segunda-feira às 8 horas e indo até às 23h59 do dia 27/4, outra segunda-feira. Tem adequação de proteção diferencial de barras lá, para conexão da linha Rio das Éguas, Barreira, Circuito 2. Então, ela tem restrições aqui, de acordo também com o fluxo ali na região, então, e com o horário também. Então, se o fluxo Colinas Ribeiro Gonçalves, circuito 1 mais circuito 2, estiver abaixo de 1.400, das 18 às 20h30, eu limito o RNE entre menos 4.500 até o valor de mais 5.200. E nos demais períodos, aí eu limito ele em menos 4.500 até 4.700. Se o fluxo, ali o somatório do fluxo nas linhas Colinas Ribeiro Gonçalves for maior ou igual a 1.400, aí o RNE fica limitado entre menos 4.500 até 6.000. Temos na região ali no tronco que envolve ali o atendimento a Manaus, temos disjuntores em Lechuga, Silves e Oriximiná, período aí de 6 às 18, do sábado até a segunda-feira. Então, são intervenções para modificação da relação de transformação de corrente aí nessas subestações. Então, como isso aí essas intervenções envolvem contingências aí da gente ter perda do tronco ali da interligação, contingências múltiplas, para minimizar os efeitos para a região, principalmente de Manaus, adota-se a restrição de minimizar o fluxo Manaus. Ali envolvendo a transmissão de Itaipu 60 Hz, nós temos a intervenção na linha 3, Itaipu-Foz, mais os disjuntores, em ambas as subestações, de 7 às 17 do dia 23, próxima quinta-feira, para substituição de terceiro disjuntor lá em Foz. Aí limita a geração de Itaipu em 5.200. E como última informação, nós temos aí o despacho mínimo no complexo termoelétrico de Jorge Lacerda, considerando aí essa segunda tabela, né, sem considerar o ciclo de operação da usina e manutenções, a gente tem geração aí nas UGs 3 e 4, 5 e 6, referentes aí a J Lacerda 2 e J Lacerda B, que somando todas, no total de todos os períodos de carga, o despacho mínimo necessário é de 113 megawatts aí, despacho térmico por razão elétrica. Já as térmicas de Candiota 3 e Pampa Sul, não é necessário despacho aí para esse período. Bem, muito obrigado. Essas as informações para essa semana. Obrigado, Carlos. Vamos dar sequência agora para a última apresentação. O Thiago vai apresentar o balanço da programação diária ao longo dessa semana e vai falar sobre a política operativa. Por favor, Thiago. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui a apresentação sobre a política operativa dessa semana que se encerra hoje. Vamos lá. Primeiro slide, a gente traz aqui qual foi a geração termoelétrica decidida pelo DECEM e a que foi decidida pelo DECOMP.
a gente observa que o decomp, até decorrente do semió zerado em todos os patamares, ele fez um despacho constante para toda semana, e o DCEM a gente teve uma diferença que foi devida basicamente a declarações de flexibilidade. Desde o primeiro dia da semana operativa, que foi o sábado, dia 11, a gente observou uma redução da declaração de flexibilidade. Paulatinamente essas reduções foram aumentando essas reduções até o final da semana operativa. Agora vamos analisar os resultados uma comparativa entre o DCEM e o PDP. A gente vai comparar a geração hidráulica e térmica para cada subsistema. O primeiro subsistema é o subsistema sudeste. O que a gente observa aqui? Que o PDP teve uma geração hidrelétrica maior do que o DCEM. Essa geração hidrelétrica foi motivada pela política de recuperação dos reservatórios do sul e recuperação do reservatório de Itaipu. Foi basicamente essa diferença que gerou em torno de 1.400 megawatts médios. A geração térmica, a diferença foi para baixo. A gente teve menor geração térmica no PDP do que no DCEM. Foi devido à redeclaração de flexibilidade dos agentes de geração entre a declaração do DCEM e a declaração do PDP. Próximo subsistema, o subsistema sul. O subsistema sul ele está numa operação de restrição hidráulica, e a gente está com uma política definida pelo CMSE de maximizar o recebimento do sul vindo da região sudeste. O objetivo dessa maximização do recebimento é a gente conseguir recuperar o nível dos reservatórios e, consequentemente, a geração hidrelétrica que a gente observou no PDP em relação ao DCEM é uma redução bem significativa. A gente está falando aí da ordem de 1.100 megawatts médios, que casou com aquela geração a mais que veio do sudeste. A geração térmica, por sua vez, a diferença foi bem mais reduzida, mas foi no sentido contrário, em que o PDP gerou menos térmica do que o DCEM. E a motivação foi a declaração de flexibilidade pelos agentes. Intercâmbio internacional, essa semana, diferente das anteriores, houve sobra de geração em patamares de média e leve final de semana, uma sobra bem grande de recebimento do sul, uma folga no intercâmbio de geração que seria vertida turbinável, que foi exportada para o Uruguai nos dia 11, 12, 13, um pouquinho nos 16, 17, sempre nos períodos de média e leve, onde há folga no recebimento do sul, e a gente consegue exportar essa energia para o Uruguai, e ela foi na modalidade de troca, que posteriormente ela pode ser devolvida, energia de oportunidade. Falando do subsistema Nordeste, a gente observou que o DCEM teve uma geração um pouco acima do que o PDP. Isso foi algum ajuste que foi feito, especialmente na bacia do São Francisco. A diferença de térmica foi bem pequena, alguma questão de redeclaração de flexibilidade em apenas um dia, no dia 14, todos os outros dias casou igualmente. No subsistema norte, a gente teve alguma flexibilização aí em questões de validação elétrica, os intercâmbios, lembrando que o norte está tendo um excesso de geração muito grande e que muitas vezes há uma diferenciação nos intercâmbios e nas considerações elétricas, que a gente não consegue, no PDP, transferir toda a energia que vem do norte para o que o DCEM consegue enxergar. Geração termoelétrica, a gente vê uma diferença razoável aí, que ela é justificada pelo comando de despacho por razão elétrica para atendimento à segurança elétrica da área de Manaus. A causa disso foram eventos de interrupção de energia exatamente na região de Manaus. Agora a gente traz um balanço da semana. Como que foi a semana operativa em termos médios para todos os fins? A gente observou a carga na média da semana, ela reduziu um pouco em relação à semana passada, essa semana ela gerou em torno de 57 gigawatts. A gente teve o destaque ao recebimento do sul, que foi maximizado. A gente teve um grande recebimento do sul, mais de 70% da energia que da carga do sul foi atendida pelo recebimento. A exportação do Uruguai aparece aí uns 22 megawatts médios na semana, e tem um recebimento considerável da região norte, dos grandes nós da região norte para a região sudeste. Nó de Xingu em cerca de 5.200 e Madeira em cerca de 5.800. A titulação termoelétrica,
a gente vai ter tem vários destaques aqui. A maior parte dessa geração termoelétrica foi dada por inflexibilidade. A gente teve um pouco de ordem de mérito, motivada por GNL, como a própria Tamires tinha mostrado no despacho antecipado, ele é titulado como GNL aqui no DECEM. A gente teve algum pouco de ordem de méritos devido a restrições elétricas que são modeladas diretamente no DECEM. Essas restrições são associadas tanto à termoelétrica de Jorge Lacerda, igual o Carlos Antônio comentou, e também a região de Manaus. Teve uma intervenção recente, como o próprio Carlos Antônio comentou, que gerou algum despacho que é modelado no DECEM, essas intervenções entram no DECEM e elas são tituladas como ordem de mérito. Adicionalmente, né, teve um pouco de outras titulações que foram feitas no pós-DECEM para atender a restrição elétrica que foi sendo feita no pós-DECEM, é titulado como razão elétrica. Em especial, aí tem a atendimento a Manaus, decorrente dos recentes casos de blackout que ocorreram na região, que a gente teve que, nas últimas semanas, vem gerando por razão elétrica para evitar esses eventos. Falando um pouco de CMO, a gente trouxe aqui o gráfico do dia de hoje, do despacho do dia de hoje, do dia 17/4, o Sudeste e o Sul com CMO zerado, tanto na representação semanal pelo DECOMP, como na representação horária pelo DECEM. No Nordeste também zerado, e na região Norte a gente teve uma diferenciação, o CMO chegou até R$40 no patamar de pesada. Dando um zoom nesse CMO por barra do dia de hoje, a gente observa que fica bem claro, a gente tem todo o Brasil com o CMO zerado, próximo a zero, e um destaquezinho aqui para a região próxima a Manaus, que tem um CMO mais alto. O motivo desse CMO mais alto em Manaus é a intervenção lá em Lexu, Oriximiná e o outro barramento lá que atende a região de Manaus. A última intervenção o Carlos Antônio mostrou na apresentação dele. Falando um pouco de como que é o atendimento médio horário, a gente teve, nessa semana operativa, o Sudeste, ele operou basicamente com uma ligeira exportação em todas as meias horas do dia. O Sul teve uma considerável importação, novamente, como vem acontecendo desde o início do ano. O Sul está sendo um subsistema importador em todas as meias horas. A gente observa que no patamar de carga leve, a geração hidráulica é minimizada na maior capacidade que a gente consegue, a gente minimiza, a gente faz a máxima minimização da geração no Sul e a geração hidráulica no Sul, e nos patamares de pesado e médio, a gente tem uma modulação da geração hidráulica no Sul. O Nordeste, essa semana, ele foi recebedor em todos os patamares. A modulação horária foi atendida basicamente pela geração hidrelétrica de São Francisco. O Norte, ele foi, como tem sido desde o início do ano, ele foi totalmente exportador de energia. Ele só não conseguiu exportar mais por falta de carga. A carga vem reduzindo bruscamente nas últimas semanas e o Norte só não tem produzido mais, não tem gerado mais por limite de recebimento das demais regiões. Agora a gente traz um balanço da operação do SIM desde a primeira semana operativa do ano. A gente tem para cada sistema, o primeiro deles é o Sudeste. A gente vê que o Sudeste ele vem no mesmo ritmo ao longo de todo o ano, ele não é nem tanto nem exportador, nem importador, levemente exportador, se a gente for ser mais criterioso, mas a maioria da geração dele é atendida por geração hidrelétrica, a carga dele é atendida por geração hidrelétrica. A gente tem um pouco de geração térmica também. O destaque nas últimas 4 semanas é realmente a redução da carga, que levou uma redução de geração também. O Sul, totalmente importador, e o destaque tem sido, nas últimas semanas, a carga reduzida, e cada vez mais a gente vem tentando reduzir ainda mais a geração hidrelétrica. A gente tem um destaquezinho aqui que teve essa semana a gente teve um pouco mais de geração eólica na região Sul. O Nordeste, ele tem sido importadora, inclusive nessa última semana. A geração eólica vem reagindo um pouco, algumas semanas ela vem gerando mais, outras semanas menos. E o destaque também aqui é
na última semana é o aumento da geração hidrelétrica decorrente da melhora no nível dos reservatórios, especialmente na Bacia de São Francisco. A região norte vem no auge do período da afluência das usinas hidrelétricas da região norte, mas a redução na geração decorre simplesmente da falta de carga nas demais regiões e o limite batendo o limite de recebimento. Isso é o que a gente tinha para mostrar sobre a operação da última semana operativa. Obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Agora nós vamos novamente dar um intervalo de 5 minutos. Quem tiver alguma pergunta ainda a encaminhar, alguma dúvida, por favor, nos encaminhe nesse intervalo de 5 minutos. E depois nós voltaremos para encerrar a nossa reunião semanal de hoje, respondendo a essas questões. Até logo mais. Olá a todos, estamos retomando aqui o último bloco, apenas para responder as questões trazidas nessa reunião semanal de programação da operação. Então, vou trazer, tem um conjunto muito grande de perguntas aqui relativas a limites do bipolo Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio, MOP relacionada a FNS. Então, eu vou blocar essas questões para a gente respondê-las, que elas são muito similares, para a gente responder em conjunto. Tá? Antes disso, tem uma questão, um comentário ainda do Vitor em relação àquela colocação feita por ele, respondida pelo Fausto, que nós entendemos que não suscita uma resposta, mas eu vou ler o comentário do Vitor da Máxima. Complementando a minha dúvida, correto o entendimento do Fausto. O dado de fevereiro no arquivo do New Wave, divulgado hoje, está igual ao valor usado no New Wave de abril, que seria um valor preliminar anterior ao dado ajustado com as informações da CCE. A preocupação é que essa revisão de informações do passado não costuma ter solavancos. A última vez foi atribuída à medição de usinas de biomassa, mas dessa vez estamos falando da entre-safra. Então fica aqui esse comentário do Vitor, tá? E vou passar agora as questões relativas aí ao bipolo Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio e referências também à FNS. Então temos a primeira aqui do Sandro Antônio Sadiorato, da ENGIE. Ele coloca o seguinte: sobre os eventos de desligamento que ocorreram no último feriado na linha de Belo Monte, onde foi emitida a mensagem operativa 171, S-2020, de 12 de abril, lá informa que a operação dos bipolos ficaria em 5 gigawatts, 2 gigawatts mais 3 gigawatts. Esta redução terá igual vigência, essa redução terá qual vigência? Na análise do ONS, qual foi o motivador do desligamento das linhas e para operar com uma restrição de 5 gigawatts? Eu vou pedir para o Zé Augusto responder, mas eu vou acumular então mais algumas questões similares. Tem a questão trazida pela Nara Silva, da Energy Price. Boa tarde. Essa semana houve liberação de diversas MOPs, alterando o limite de transmissão de FNS por causa de Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio. Essas mudanças irão se manter para as próximas semanas? Mais uma ainda relacionada a esse tema, da Amanda Holanda, da Matrix Energia. Boa tarde. Primeira questão. Gostaria de entender o que causou a restrição dos limites dos bipolos de Belo Monte. O problema já foi resolvido? E a segunda questão. Além disso, o ONS tem observado problemas relacionados a fator de potência por conta da carga baixa? O que tem sido feito para prevenir este tipo de problema? Mais uma questão relacionada aos bipolos, da Tainá Rodrigues de Sá, da Simple Energy. Olá, boa tarde, aqui é a Tainá da Simple Energy. Gostaria de fazer um questionamento sobre as restrições dos bipolos de Belo Monte e Norte-Sudeste, Norte-Sul, ocasionadas pelas ocorrências de perda de bipolos durante alguns dias da semana operativa. Esta questão já foi resolvida? E se não foram, há perspectiva da mesma ser estendida, então, para o PMO de maio? Desde já agradeço. Essa parte final da pergunta, em relação ao PMO de maio, quem eu vou depois remeter para o Juliano.
mas em relação a especificar qual foi o problema que ocorreu no bipolo, quais são as medidas que estão sendo tomadas e como é que vai ser as consequências para as próximas semanas, vai ser o Zé Augusto. Mas antes de passar ainda para o Zé Augusto, vou acrescentar mais uma do Marcelo Alcalde, da BP. Prezados, foram mencionados no IPDO, referente aos dias 11 e 12, indisponibilidade do elo Xingu Estreito. Nos dias que seguiram, foi notado também fluxo menor de exportação da região norte para a região sudeste, além de consecutivas alterações na instrução de operação, referente a esses limites. Poderia esclarecer a causa dessas indisponibilidades e qual a atual situação dos limites? Obrigado. Então, para responder a essas questões, vamos pedir ao Zé Augusto que preste aí os esclarecimentos, depois eu volto vendo o rebatimento disso em relação aos limites para o PMO. Então, vou pedir para o Zé Augusto, por favor, depois desse apanhado aí de perguntas, você fazer uma síntese aí para essas respostas. Por favor, Zé. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, recapitulando, lá no dia 10/4, às 21 horas, houve a explosão de um cubículo do serviço auxiliar do bipolo Xingu Estreito, levando à perda do bipolo. O bipolo para Terminal Rio, o bipolo Xingu Terminal Rio, não teve uma atuação incorreta, ele não assumiu a potência que deveria assumir, caiu para um modo de operação que a gente chama de operação em modo de tensão reduzida, levando, inclusive, a oscilações dentro do sistema sudeste. Máquinas do sudeste sentiram esse efeito, tiveram oscilações, Angra dos Reis, máquinas grandes ali, inclusive do 345 de Minas Gerais. Então, essa foi a causa inicial e, com consequência, no bipolo de Terminal Rio. Pois bem, houve, nessa semana, um outro evento que levou também à explosão de um segundo cubículo no terminal, no bipolo de Xingu Estreito, e a questão permaneceu no bipolo de Xingu Terminal Rio. Durante a semana, esses foram sendo solucionados essas questões, conseguiu-se voltar com os serviços auxiliares, tanto o serviço auxiliar 1 e 2 do bipolo Xingu Estreito, e agora, 2 dias atrás, a gente conseguiu também resolver as questões de atuação incorreta do bipolo Xingu Terminal Rio. Então, nesse momento, não temos mais nenhuma restrição para a potência dos bipolos. Essa é uma situação que a gente já está desde anteontem, quando foi solucionado na madrugada. Então, essa foi a causa. E a outra pergunta que foi feita foi em relação ao FNS. Bem, o FNS, a gente vem com valores baixos por conta digamos assim, da condição que a gente vive hoje. Foi uma decisão de diretoria de não ter risco, né, na atuação eventual de uma perda de bipolo, a gente não tivesse risco de separação dos sistemas. Então, estamos com uma FNE na ordem de 1.500. Isso para garantir que não tem atuação de ERAC e perda de carga por atuação desse sistema. E a outra questão que foi colocada também foi a questão foi controle de tensão, né? A pessoa usou o termo, foi exatamente, não foi controle de tensão que a pessoa usou, controle de fator TAP, de potência, né? Zé. Fator de potência. Na verdade, fator de potência está relacionado com controle de tensão, e isso realmente a gente vem verificando, principalmente porque, por conta até da pandemia, a gente está com a carga muito baixa, estamos precisando abrir muitas linhas para controle de tensão, então isso gera um fator, uma geração de reativo muito grande no sistema, isso dificulta o controle de TAP dos transformadores. O que a gente tem feito é maximizar os nossos ciclos, abertura de linhas, e vamos tomar uma medida até mais drástica agora, que seria a abertura de bipolos operando na condição monopolar, mas isso é uma medida que a gente ainda está estudando. Então, realmente é um problema que a gente está vivendo em função dessa
esses valores baixos de carga. E, bem, eu acredito que, bem, a gente já não está mais, né, a pergunta também que tinha sido feita em relação a estar operando com 5 GB, foi justamente entre o primeiro evento, a explosão do cubículo, e a solução de todos os problemas, e a gente veio avaliando ao longo do tempo, foi liberando de 5.000, depois 6.000, até que agora a gente voltou aos limites normais. Então, complementando a resposta, a gente já não tem nenhuma restrição, todos os problemas relativos ao serviço auxiliar e à operação incorreta do bipolo para Terminal Rio estão resolvidos. Eu acredito que eu respondi a todas as questões. Sim, Zé, eu acho que está tudo respondido. Vamos só agora tratar da questão do reflexo disso nos modelos, que surgiram em 3 perguntas aqui, que eu vou passar agora. A primeira foi do Celso Trombeta, da WXE. Boa tarde. Após a falha no bipolo de Belo Monte, no fim de semana passado, ao longo da semana, o ONS divulgou uma série de MOPs e EOs alterando os limites nos fluxos dos bipolos FNS e exportação norte. Após essa falha, a modelagem desses limites será revista. A modelagem do bipolo nos modelos será sem risco de atuação do ERAC ou será mantida a metodologia atual? Essa é a primeira pergunta. Depois vem a pergunta do André Luiz Duque, que em parte já foi respondida pelo Zé, mas eu vou ler ela toda. Para o mês de abril foram considerados valores limites nos bipolos de Xingu que evitassem a atuação do ERAC. Está sendo contemplada a possibilidade de manutenção dessa premissa também para a operação do mês de maio? Essa é uma pergunta que vai também para o Juliano. Desculpa, essa aqui não tinha nada relativo ao que o Zé já respondeu, não. E tem mais uma pergunta do Guilherme Maltiusi Ramalho. Prezados, boa tarde. Durante a semana tivemos algumas contingências dos bipolos Xingu Estreito e Terminal Rio. As ocorrências foram normalizadas? Essa pergunta já foi respondida. Existe previsão de operação abaixo do normal de forma estrutural, impactando os modelos de planejamento energético nos próximos meses, devido à baixa carga? Então, eu pediria então ao Juliano que respondesse essas 3 questões que eu acabei de ler. Por favor, Juliano. Ok, Vinícius, boa tarde a todos aí, os colegas que nos assistem aí nessa tarde dessa sexta-feira. Se você me permite, Vinícius, eu vou passar a resposta para a Tamires, que fez a nossa apresentação. Então, Tamires, fica à vontade aí para complementar aí as informações a respeito do PMO de maio, aí, que, como você bem lembrou, vai ser realizado na próxima sexta-feira, dia 24, aí, com a previsão de ser realizado ao longo do dia todo, das 9 às 18. Tamires, fica à vontade. Obrigada, Juliano. Basicamente, como o Zé Augusto mesmo comentou, essa questão foi uma questão pontual, que já está sendo resolvida, e sobre informação do que vai ser utilizado como limite desse fluxo mencionado, que é o escoamento do Xingu, a gente ainda não tem informações sobre o PMO, porque a nota técnica de limites elétricos, que é o documento que contempla esses limites, ela ainda está em fase de elaboração, então a gente não tem essa informação, e semana que vem ela vai ser divulgada, tá? É isso que a gente tem que falar. Obrigado, Tamires. Tenho mais uma pergunta aqui, agora não relativa a isso, do Henrique Braga, da CEMIG. Como foi dito, ocorreu a exportação para o Uruguai de energia de oportunidade. Fora esse período, houve vertimentos turbináveis? Existe algum relatório que seja possível obter esses valores? Entendo que o vertimento turbinável deve ser alocado prioritariamente nas hidrelétricas de maior custo, que no caso é Itaipu. Bom, essa eu mesmo vou responder. Essa situação da existência momentânea de um vertimento turbinável passível de exportação, que foi exportado para o Uruguai, foi um período relativamente pequeno em função da existência de folga
nos limites de intercâmbio nesse período que permitisse que esse investimento turbinável fosse convertido nessa exportação de energia de oportunidade. Em outros momentos tem ocorrido vertimento turbinável, é até a nossa ideia levar para a reunião do PMO na próxima semana um balanço de como tem sido esses vertimentos turbináveis, que cresceram bastante com esse processo aí de redução de carga, e ao longo aí desse mês de março e início do mês de abril. Então, nós vamos trazer isso para a reunião da semana que vem. E em relação a essa colocação, de se ele é alocável em Itaipu, a questão é que nós temos restrições operativas, particularmente Itaipu já foi citado, que nós estamos numa operação de recuperação da cota de Itaipu, que quando houve a liberação no final do ano passado para uso do reservatório abaixo da cota 219, havia esse compromisso do retorno dessa cota até o final do mês de abril, e estamos, com o sistema brasileiro, honrando esse compromisso. Então, com isso, a gente tem feito aí a política operativa, tentando minimizar ao máximo esses vertimentos turbináveis, mas mesmo assim ainda permanece um montante que a gente pretende estar trazendo aqui para todos vocês terem conhecimento na reunião da semana que vem. Por fim, acho que só restou uma pergunta, uma questão, então surgiu mais uma agora, mas eu vou primeiro ler aqui, que eu já tinha visto, é do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde, novamente parabenizo ao ONS pela apresentação semanal do PMO. Com essa redução drástica da carga, ainda sem previsão de retorno à normalidade, qual a expectativa da permanência do vertimento das usinas hidrelétricas do Norte? Eu já respondi que a gente está tendo, agora eu vou pedir a Cândida para falar um pouco aí sobre qual é a perspectiva para o futuro. Por favor, Cândida. Boa tarde, Alessandro. Realmente, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento da carga aí ao longo de maio, mas mantendo essa carga e também com as perspectivas de afluência lá na região norte, a gente imagina que ao longo de maio a gente deve permanecer com esse fechamento turbinável. Era isso. Eu vou ler, então, a última pergunta que chegou, que é do Sandro Antônio da Engie. Apesar das linhas operantes, é notória a baixa produção de Belo Monte, que até 20 de março era de mais de 10 gigawatts. Hoje produz somente 5 a 6 gigawatts. É evidenciado que boa parte de produção não está sendo possível alocá-la. Não deveria estar na modelagem essa condição? Essa pergunta chegou agora. Vinícius, Juliano, quer responder? Isso, Juliano. É que não fica claro exatamente quando o Sandro fala aí em modelagem, se ele está falando sobre modelagem no Decomp, se é sobre modelagem no D100. Eu posso tentar responder pelo que eu entendi. Até ele faz uma menção a algo que ele mesmo já ajuda na resposta. Ele diz que é exatamente isso. Sobre a produção sobre Belo Monte, ela vinha até um período onde a gente, antes da pandemia, estava, vamos dizer, numa situação mais próxima ao normal. Então, realmente Belo Monte vinha maximizado, a gente não tinha limitações aí nos elos aí de transmissão também, o que facilitava a gente maximizar, a carga muito mais alta. E quando se instaurou essa questão da pandemia, redução muito grande da carga, e também, em alguns casos pontuais, aí, a questão até de limitação dos elos, que nem o Zé Augusto acabou de falar, aí, nos elos do Xingu e em FNS, não foi possível mais a gente alocar essa produção de Belo Monte. Quando ele pergunta se essa modelagem, se não deveria estar na modelagem, eu estou entendendo que a parte da carga
do que foi possível ser representado lá no PMO de abril foi representado, e nas revisões a gente vem colocando essa questão da carga, e as outras condições de contorno, Sandro, se você porventura estivesse falando com relação aos limites aí dos intercâmbios, a gente lembra que a gente tem 2 momentos aí onde a gente atualiza esses limites para o PMO, para fazer parte do modelo de curto prazo aí, o Decomp. Um momento é esse que a gente vai ter semana que vem agora, quando a nota técnica for emitida pela equipe de planejamento elétrico de curto prazo. A gente vai atualizar esses limites com os dados que eles vão nos passar, e depois, ou seja, mensalmente, né? E depois, semanalmente, quando tem algum limite aí que é afetado por alguma intervenção elétrica no sistema. Então, tudo que foge a esse contexto de ou nota técnica ou das revisões semanais aí, de alguma restrição sistêmica aí de limites que seja causada por intervenções, ele por conta da regulação que rege o PMO, nós não temos, vamos dizer assim, a liberdade para atualizar a questão de limites. Eu não sei se era exatamente essa a dúvida do Sandro, mas aí eu procurei dar uma visão geral, e acredito que talvez tenha respondido, Vinícius. Tá ok, Juliano. Agradeço aí. Vinícius, sim. Deixa eu só complementar aqui também, que sim, a gente traz quando a gente trouxe o gráfico da geração hidráulica no Subsistema Norte, comparando o D100 com o PDP, a gente mostra que a diferença média na semana foi de 430 megawatts médios. Ou seja, toda essa restrição de alocação de geração, de carga reduzida no Sudeste e sobra de produção no Norte, está sendo visualizado sim pelo D100. A gente vê que há pouco desvio de geração hidráulica entre D100 e PDP. Então, para o D100 está sendo representado sim. Ok, Thiago, obrigado aí por essa complementação. Acho que foi importante aí ter uma visão bem geral em relação a essa questão trazida aí pelo Sandro. Com isso, nós encerramos aqui as questões que foram trazidas por vocês e as nossas apresentações nessa semana. Eu queria aqui destacar que já foi falado pela Tamires e reforçado pelo Juliano, vamos ter na sexta-feira da semana que vem, será uma reunião do PMO atípica, que ela só será feita na sexta-feira, em função de um feriado no município do Rio de Janeiro, será no dia 24, como já foi falado pela Tamires. E semana que vem não teremos a reunião semanal de programação, como é costumeiro, não temos na semana em que nós temos a reunião do PMO. E considerando que na semana seguinte, que é a semana do dia 27 de abril até o dia 1º de maio, e o dia 1º de maio é um feriado nacional, nós não teremos também a reunião semanal nesta semana. Assim como nós fizemos na semana passada, que transferimos a reunião semanal para a segunda-feira subsequente. Na semana, sem ser essa semana, a outra, a nossa reunião não será nessa semana e será no dia 4 de maio, uma segunda-feira. Tá? Então, essa reunião semanal só retorna agora no dia 4 de maio, uma segunda-feira, lá já no mês de maio. Agradecer aí a participação de todos, agradecer toda a equipe do ONS que participou aí da confecção e da elaboração dessa apresentação, e na apresentação feita aqui para vocês, e também agradecer a equipe que entrou para contribuir nas respostas que foram trazidas por todos vocês, e agradecer aqui também a equipe da Vox. A gente não tem falado o nome dela, é uma empresa que tem tornado possível aí essa nossa transmissão. Ela já é responsável pela transmissão do PMO, quando a gente faz as reuniões presenciais lá, é responsável pela transmissão da reunião semanal, enquanto nós fazíamos lá no auditório, e ela tem proporcionado essa solução de nós transmitirmos essa reunião dessa forma que nós estamos fazendo, à distância, com todos os colaboradores do ONS em suas residências. Então, um agradecimento aí particular aí à Vox por ter propiciado essa condição técnica para a gente estar mantendo semanalmente essa reunião.
Então, um grande abraço a todos, mais uma vez, recomendação que todos se cuidem, estamos num momento aí difícil no nosso país, e um bom final de semana.